Assim como eu falo pra vocês, gente, favelas precisam desaparecer. Aquelas pessoas precisam ter dignidade. E hoje eu acho que a gente tá muito certo. Então hoje quando eu falo, olha, precisamos destruir o crime organizado, assim, essa é uma intuição meio óbvia. Eu tô falando sério, tá? O Rizzo vai lembrar, Gaviões da Fiel era usada pela esquerda para dar porrada nos outros. Você tem que questionar o seu questionamento. Porque e se a favela, na verdade, ela não é parte da solução? Quando eu era criança, eu passava os fins de semana no sítio com os meus avós. E pra ir pra lá eu tinha que pegar Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes. E aí quando eu, a partir de 96, 97, começou a surgir no começo das Bandeirantes uma favelinha na beira do Bandeirantes. Então você pegava a estrada e aí você via aquela favela e você me gerava uma energia muito ruim. Ver aquelas pessoas sofrendo, aquela pobreza, os cachorros atropelados que desciam pra rodovia. Aquela favela me fazia mal. Nem adianta, Rizzo, você ir, porque a favela foi derrubada. Essa favela deixou de existir. Era uma favela de beira de rodovia. Então era no comecinho da Bandeirantes. Ela durou, imagino eu, até 2003, por aí, 2004. Ela foi derrubada ali naquele período e nunca mais voltou. Era logo no comecinho da rodovia dos Bandeirantes. E aquilo me fazia mal. E eu me perguntava, porra, não tem só como não existir favela? E eu sempre identifiquei aquilo como uma chaga social. Gente, aquelas pessoas estão sofrendo. Eu vi os cachorros morrer, aquilo me doía. Puta, o cachorro atropelado. Reparem assim, toda favela tem uns cachorros soltos, um negócio. E o cachorro, assim como as pessoas, eles. O cachorro assim como as pessoas, parece da Dilma falando, né? Assim, todo mundo ali tá numa situação de desamparo. É um negócio muito ruim. E só coisas ruins vão acontecer ali. Ninguém vai ser feliz na favela. E aquilo sempre foi uma coisa que me incomodou. Por que as pessoas precisam viver num arranjo tão ruim? Por que as pessoas precisam viver num arranjo tão ruim? E por que isso não é a maior das preocupações? E eu sempre via formuladores de políticas públicas, não, isso é muito difícil, não, porque tem que ver. E ainda, quando eu fui pra faculdade lá na USP, não, veja, mas por que a favela é um problema? Sabe aqueles questionadores? Não, mas porque você tem que questionar o seu questionamento. Porque e se a favela, na verdade, ela não é parte da solução? Eu lembro igual o Sócrates falava, né? Que são sempre esses esquerdistas com ideias muito... E se as torcidas organizadas não são parte da solução? A revolução pode vir através das organizadas. Ele achava que as torcidas organizadas seriam uma espécie de vanguarda revolucionária um dia. E aí depois copiaram as ideias dele e na época do Bolsonaro começaram a usar a torcida organizada pra bater em manifestantes de direita. Eu tô falando sério, tá? O Rizzo vai lembrar, Gaviões da Fiel era usada pela esquerda para dar porrada nos outros durante a pandemia, tá? Porque sempre termina assim. Então, reparo que todas essas grandes ideias sempre terminam em violência, né? Então, eu não era convencido por aquilo. E hoje eu acho que a gente tá muito certo. Então hoje quando eu falo, olha, precisamos destruir o crime organizado, assim, essa é uma intuição meio óbvia. Assim como eu falo pra vocês, gente, favelas precisam desaparecer. Aquelas pessoas precisam ter dignidade. Então, essas intuições virem pra um partido, e são intuições tão simples, a simplicidade as torna elegantes. Repara isso, às vezes a simplicidade pode parecer burrice, mas nesse caso não é burrice. A simplicidade, ela é elegante. Quando a gente fala, olha, o problema da desfavelização é o mesmo problema do crime organizado. É quando você fala, nossa, é um eixo, é um tema que envolve tantas coisas. Porque, lógico, o que a gente chama de favela e chama de crime, eles se alimentam, é a mesma coisa, porque a favela é a arquitetura e o crime é a estrutura política. Então, a estrutura política é o crime organizado. Então, você tem que resolver os dois, a favela e o crime. Não é um e outro, são os dois. E aquelas pessoas têm que ser resgatadas daquilo. O resgate pressupõe algumas coisas. A primeira coisa que esse resgate pressupõe é que alguém vai ter que estar numa posição hipersuficiente, no caso o Estado, mas não apenas o Estado. A comunidade de brasileiros que está resgatando aqueles outros brasileiros, aqueles brasileiros têm um conjunto de valores que não é igual ao conjunto de valores do crime que oprime aquelas pessoas. Portanto, o conjunto de valores que está oprimindo e massacrando, inclusive as falsas crenças que foram incutidas nessas pessoas por muito tempo, elas têm que ser desconstruídas. Então eu não vou acreditar em pedagogia da pedra e besteirol Paulo Freire. Não, eu vou ensinar os meninos na favela dentro da lógica da favela. Não, a lógica da favela tem que ser destruída. Porque nada pode dar certo numa lógica que envolve habitação precária e crime dominando você. Não dá. Isso tem que ser desconstruído. Tem que ser destruído e algo novo tem que vir no lugar. Esse algo novo tem que vir no lugar é o algo novo que tem que vir de uma civilização que também está doente, que somos nós, que somos parte de um Brasil aqui que ainda respira. Esse Brasil que ainda respira precisa enfrentar e precisa trazer para si esses brasileiros que estão hoje na mão do crime, na mão da pobreza e do crime de toda sorte, né? Não é só do Comando Vermelho, do PCC, etc. É na mão do tigrinho. É na mão do tigrinho, é na mão dos
do pastor mirim, é na mão do vendedor de curso. Repararam, né? São os mesmos pilantras abusando intelectualmente de uma massa de pessoas que não dispõem de instrumentos também intelectuais, porque, né, não tiveram educação nenhuma, base familiar destruída para se proteger. Eu já fiz a live aqui, ele tá aqui na minha frente, mas ele já contou aqui o Aloísio, quantos amigos dele não foram parar no crime? O Aloísio é um exemplo de alguém que, por características e qualidades pessoais, ele escapou disso. Mas como ter mais Aloísios? Como ser uma sociedade de Aloísios, não dos amigos dele que foram parar no crime, teve amigo dele que foi preso? Como? O que fazer para que a gente tenha, que o Aloísio não seja a excepcionalidade? Como o Aloísio não ser a exceção? É sobre isso. Né? Nós precisamos construir isso. Enfim, o livro amarelo é sobre isso e a nossa luta é sobre isso. E eu tô sentindo, poxa, que o projeto político nosso, o partido tá sendo feito, as coisas estão maturando tudo ao mesmo tempo. Vocês repararam nisso? Repararam que o MBL tá tendo sua imagem pública resgatada justamente no momento que nasce a missão? Repararam que a gente tá começando a pautar o debate político com ideias originais justamente no momento que nasce a missão? Repararam que as nossas lideranças estão sendo originais justamente no momento que nasce a missão? Sei lá, cara, não quero falar em predestinação nem nada, mas acabo tendo que falar, né? Eu reparo que muitas pessoas que trabalham conosco são predestinados. Muitas pessoas. Muitos encontros que aconteceram entre nós foram predestinados, né? Todos, assim, eu falo até do nosso querido Riso, que a gente faz muitas piadas, mas assim, o Riso insistiu em vir trabalhar com a gente. Não tinha nenhum sentido se for falar profissionalmente pra ele. Ele pegou e veio, ele comprou aquilo com a cara e coragem. O Riso é um investidor inicial do MBL, né? O Riso é um exemplo disso. Agora, você pega todas essas pessoas, sabe? O Faustino é um predestinado, o Sandro é um predestinado. Muitas pessoas são predestinadas. E a gente é um lugar que reúne os predestinados. O bolsonarismo é um lugar que reúne os picaretas. Por isso que os picaretas se incluem lá. A gente encontra os predestinados. E ainda vão parecer picaretas que vão entrar aqui no nosso meio e vão se fingir de pessoas valorosas para depois irem embora pro bolsonarismo. Assim como vão ter pessoas que eram valorosas, mas que sucumbiram à sedução do like fácil, do view fácil, do cargo fácil. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já pousou no aeroporto de Viracopos, em São Paulo? O aeroporto de Viracopos é perto de Campinas, já que estão falando em Campinas. Se você não pegar ali a rodovia que passa, e você quiser ir pegar a Anhanguera, você vai ter que pegar uma estradinha, tá? Aquela estradinha, ela é ela é uma das coisas mais perigosas que tem. Por quê? Porque houve uma invasão das bordas dessa estradinha por parte de moradores, e acho que foi um cara do PT, liderou a invasão, então construíram uma favela de beira de estrada. A favela é recente, deve ter seus 20 anos, 15 a 20 anos, tá? E ela é uma favela que vai mais ou menos do aeroporto de Viracopos ela tem uns 2 km de duração, de extensão, assim, né? E ela vai acompanhando ali. E foi criado todo um comércio, e aquela coisa de cachorro atropelado, gente andando no meio da rua, prostituição de beira de estrada, um negócio horroroso, tá? Tem aí, ó, se botar lá o aeroporto de Viracopos, eu mostro pra você. Ou se você ir pra Vinhedo, eu mostro via Vinhedo. Vinhedo, né? Olha só. Tem aí, Vinhedo? Tá aqui, Vinhedo. Tá, vamos lá. A gente vai mostrando a favelinha pra vocês. Vinhedo, aí desce. Nós temos que ver, eu acho que aquela estrada, esse é o trevo de Vinhedo, né? Vê aí. Vamos indo pelo trevo. Aí segue pra esquerda. Vai seguindo essa estrada. Vai seguindo a estrada até chegar no aeroporto de Viracopos. É aí o aeroporto, né? Pois bem, volta. Tá vendo essa parte que tem um monte de construçãozinha aqui? Isso, aí vai seguindo, né? Isso, vai pra baixo. Isso, mais, aí. Tudo isso aí é essa favela. Isso é uma invasão gigantesca que houve. Ou vejam o tamanho da invasão que fizeram. Fazendo, acho que chama Campo Belo. Se você aproxima lá da rodovia, dessa via amarela. Vê se consegue dar um zoom ali. Ali é o aeroporto Viracopos é um aeroporto. Você consegue da Street View? Tem Street View daí? Olha isso. Isto é, no estado de São Paulo, era uma das regiões mais ricas de São Paulo. Isso aí parece assim que você está no sertão, né? Você está no sertão. Isso aqui é um lugar do sertão do Nordeste.
ele se parece com o sertão do Nordeste. E é interessante que uma parte dessas pessoas são migrantes mesmo. Elas vieram em geral do Nordeste, elas não tinham onde ficar, elas construíram, elas invadiram esse terreno, políticos ajudaram na invasão e construíram isso, que é um bairro paupérrimo. Isso parece um lugar, parece um lugar, é um lugar muito pobre, tá? Cachorro atropelado, é um negócio horrendo. Dá o zoom out, né? Volta pra estrada, tá? Vamos lá, volta pra estrada. Então, dá o zoom na estrada. Entenda o seguinte, essa estrada, tá? Dá o zoom lá, põe o Street View. Essa estrada que vocês estavam, ela é a talvez principal via de acesso do aeroporto de Viracopos para a rodovia Anhanguera. Então o cara, imagina, você é um turista, você é um americano, você chegou por Campinas, você está num turismo de negócios, ou você está vindo para o estado de São Paulo para ter uma reunião, e o que você vê é isso. O que você vê é isso. Uma estrada esburacada. Este lugar é tomado pelo tráfico também, tá? Eu, uma vez, tava indo à noite pra Indaiatuba. Tinha reunião, tinha reunião em Indaiatuba. E pra ir pra Indaiatuba tem que passar por essa estrada. Quem sai de Vinhedo ia pra Indaiatuba. Do nada, 2 motoqueiros vão, colam atrás do carro, um joga a luz, o outro vem do lado. Eu falei, puta, eu vou ser assaltado. Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, foda-se, você tava com Corolla, eu vou acelerar. Eu saí acelerando, falei, bom, é linha reta e é torcer pra não ter trânsito, porque à noite não tinha tanto trânsito. Eu só fugi, os motoqueiros eram atrás, plum, pulando lombada, nossa, cara, destruí a suspensão do carro, mas eu consegui fugir. Isso aí, galera, não deveria existir. Isso aí não deveria existir. A existência disso é grotesca. O fato do Brasil ter construído durante a Copa do Mundo, foi construído um aeroporto, quer dizer, já existia, mas foi reformado e foi transformado num aeroporto internacional. E aí ele é transformado num aeroporto internacional e ele está cercado de favelas. Favelas, assim, das mais primárias. E isso não é normal. Isso não é normal. Isso é uma indecência. Como é que o Estado brasileiro permitiu a invasão desses locais? Porque essas pessoas, vocês precisam entender uma coisa, tá? Essas pessoas que invadiram o local, elas não estavam vagando, porque os caras falam assim, existe um déficit habitacional, essas pessoas estavam vagando por aí, sabe? São vagantes, estão andando, eu preciso. Não, eles não são vagantes. Eles em geral estão morando em outro lugar. Não existe uma população de milhões de pessoas morando na rua. Não. Essas pessoas são mobilizadas por uma indústria de grilagem e invasão de terras para construir favela. E aí há toda uma indústria gerada, há tráfico gerado, há político ganhando voto. Houve uma invasão em massa desses terrenos. E saíram lá, plum, invadindo. Isso é só um exemplo. Primeiro, isso tem que ser profundamente criminalizado. Acabou, porque o problema que isso gera para o Estado brasileiro, para os outros moradores e para os moradores da favela é gigantesco. Só que isso é uma indústria que é criada. Assim, isso é uma indústria de pobreza que é criada. Então, assim, um dos primeiros problemas que quer resolver a favela é vamos ter que criminalizar e muito as invasões, mas muito. Parou como tá, sabe assim, é um stop. Pedi pra parar, parou. Invadiu, cana, negócio brabo, feio, não tem mais essa história. É respeito à propriedade de vez, acabou. Agora o que existe, vamos resolver. E vamos resolver como nunca resolveram. Agora, é um choque de ordem, acabou a indústria da invasão, criminalização de movimentos sociais que organizam invasões, criminalização de políticos que fazem isso, porque a gente tem que entender o seguinte, a favelização aumenta, amigos. A favelização não é que ela está diminuindo, o Brasil está se favelizando. As favelas aumentaram na casa dos 45%. Então, primeiro você tem que brecar, tem que ter um choque de lei e ordem. Segundo, nós temos que começar a alterar, vamos dizer, elementos na nossa lei que facilitam a favelização. Por exemplo, o cara invade um terreno, monta uma favela, se não me engano, as concessionárias de água, a luz, são obrigadas a fornecer energia para o invasor. Não, calma aí, o cara invade e a sua concessionária tem que ir lá e... Não, calma aí. Tem que desmontar a invasão. Desmonte a invasão. Ah, você está desabrigado? Tem albergue e tal. Porque existem albergues para moradores de rua. Eu sempre falo, o invasor, ele veio de algum lugar. Não é que ele em geral, é tirado de cidades de outros interiores, de outros estados. Existe uma indústria ligada à invasão. Primeiro ponto. Depois, um plano construído para desmonte disso. Primeiro, desmonte de toda a operação política que existe por cima disso, tanto a política institucional quanto da operação do crime, que o crime é uma organização política ali por cima. 2, entender o que fazer do ponto de vista urbanístico aquele lugar.
Aí, isso aqui vai ter, essas casas precárias, tudo derrubado. Isso aqui vai fazer conjunto habitacional. Isso aqui é invasão recente, tem que fazer reintegração de posse pro dono, porque propriedade tem que ser respeitada. E essas pessoas vão construir habitação em outro lugar. Tem que mudar os marcos legais, que hoje um cara, não vou derrubar o que eu tenho, não. Não, vai ter que derrubar sim. Nós não somos uma nação de favelados. A gente tem que parar de aceitar que nós somos uma nação de favelados. Nós não podemos ser uma nação de favelados. Aí você tem que ter, e esse é o que a gente está discutindo, qual é o plano urbanístico que é economicamente viável para a gente construir isso. Na época que o Arthur concorreu ao governo de São Paulo, a gente levantou todo o déficit habitacional, o número de... Porque você tem que dividir entre favela, habitações precárias e habitações, habitações que precisam urgentemente ser tiradas. Sabe, favela de encosta, igual aquelas que caem no litoral e tal. Isso tudo assim, desmontado, urgente, as pessoas, é melhor botar elas num albergue, em tenda, do que deixar elas numa encosta para cair. Então você tira os emergenciais. Você tem que ver quem está em favelas que vão precisar ser demolidas e vão construir prédio no lugar. E bairros hoje que são bairros pobres, que tem algum tipo de infraestrutura, que você tem que ver maneiras de fazer regularização fundiária nesses bairros pobres, arborização, integração com equipamento urbano e integração do ponto de vista econômico com a economia formal, para que aquelas pessoas vivam dentro da economia formal. Como fazer isso? É isso que a gente está estudando.